Sabemos que diversos símbolos conhecidos acabaram sendo apropriados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A suástica, a runa odal e até mesmo a cruz de ferro. Hoje vamos focar no último citado. Falaremos sobre a criação da cruz de ferro, para quem ela era concedida, e também contaremos a história dos dois homens vivos que receberam a cruz de ferro ainda durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial. E aí, ficou curioso, é ou não é? Então fique conosco até o final do vídeo para conhecer melhor essa história. Eu garanto que você vai se surpreender. O que é e quando foi criada a cruz de ferro? Bem, a cruz de ferro foi instituída pelo rei Friedrich Wilhelm III da Prússia durante as guerras napoleônicas. Ela foi criada em 10 de março de 1813, durante um período em que as forças prussianas estavam envolvidas em intensos combates contra as tropas napoleônicas, lideradas pelo Napoleão Bonaparte. A criação da Cruz de Ferro foi uma resposta à necessidade de reconhecer e também de incentivar o heroísmo e a bravura dos soldados prussianos diante das adversidades. A Cruz de Ferro original era uma cruz de metal preto com bordas prateadas. No centro havia um medalhão circular com a coroa real prussiana, um W estilizado, com a inicial do nome do rei. A data era de 1813. A medalha era destinada a ser usada pendurada em uma fita preta e branca ao redor do pescoço. Durante as guerras napoleônicas, a Cruz de Ferro tornou-se um símbolo de distinção militar e de coragem, reconhecendo os feitos notáveis dos soldados prussianos no campo de batalha. A tradição da Cruz de Ferro foi posteriormente continuada e expandida em diferentes períodos históricos, incluindo também a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Ao longo dos anos, a Cruz de Ferro passou por várias modificações e variações, dependendo do contexto histórico e também do conflito em que foi concedida. Ela permanece como uma condecoração militar significativa na história alemã e é associada a um legado de bravura e serviço militar. A utilização da Cruz de Ferro na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Cruz de Ferro desempenhou um papel proeminente como uma condecoração militar alemã destinada a reconhecer o heroísmo e também a bravura no campo de batalha. Inspirada na versão original das guerras napoleônicas, a Cruz de Ferro foi concedida em duas principais categorias. A Cruz de Ferro de segunda classe, esmaltada de preto com bordas prateadas, era a versão mais comum, reconhecendo feitos notáveis e serviço militar excepcional. Por outro lado, a Cruz de Ferro de primeira classe era uma cruz de ferro sem esmalte, reservada para ações extraordinárias em combate e era usada no peito do uniforme. As concessões da Cruz de Ferro eram baseadas em critérios que incluíam bravura no campo de batalha, liderança exemplar e serviços militares distintos, independentemente da patente do soldado. Ao longo da guerra, essa condecoração se tornou um símbolo de prestígio e também de orgulho militar para os soldados alemães. O legado da Cruz de Ferro foi posteriormente mantido durante a Segunda Guerra Mundial, embora tenha havido algumas modificações nas classes e também no design da condecoração. A sua história continua a refletir a tradição alemã de reconhecer o mérito e a coragem no contexto militar. A Cruz de Ferro na Segunda Guerra Mundial. Beleza, durante a Segunda Guerra Mundial, a Cruz de Ferro continuou a ser uma proeminente condecoração militar alemã, reconhecendo méritos e atos de bravura no campo de batalha. Em comparação com a Primeira Guerra Mundial, algumas modificações foram feitas em seu design e critérios de concessão. A Cruz de Ferro de segunda classe, esmaltada em preto com bordas prateadas, era concedida por bravura e serviço militar excepcional. Pendurada em uma fita preta e branca, essa classe manteve semelhanças com a versão anterior. A Cruz de Ferro de primeira classe, sem esmalte, era destinada a feitos extraordinários em combates, sendo usada no peito do uniforme. Já a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, a mais alta honraria, era concedida por realizações notáveis,
geralmente a oficiais superiores ou para líderes militares excepcionais. Ao longo da guerra, a Cruz de Ferro foi atribuída a soldados de diversas patentes e ramos das Forças Armadas Alemãs. Novos graus e adições, como a Cruz de Ferro para não combatentes e a Cruz de Ferro de Ouro, também foram introduzidos. Alguns dos condecorados durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os condecorados notáveis da Segunda Guerra Mundial, é notório o destaque de diversos heróis de guerra da Alemanha. Adolf Galland, renomado piloto da Luftwaffe, é um exemplo emblemático. Agraciado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, ele recebeu uma das maiores honrarias militares por conta da sua excepcional contribuição e bravura nos céus. Outro notável foi Erwin Rommel, conhecido como Desert Fox, e comandante destacado da Afrika Korps. A sua notável liderança e as suas proezas em combate foram reconhecidas com a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho e espadas, tornando-o uma figura proeminente no teatro de operações do norte da África. Hans Ulrich Rudel, piloto de Stuka, foi distinguido com múltiplas honrarias, evidenciando a sua coragem e habilidades excepcionais. O general influente e pioneiro da Blitzkrieg, Heinz Guderian, também recebeu a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho e espadas, destacando-se por conta das suas estratégias inovadoras no campo de batalha. Erich Hartmann, o maior as da Luftwaffe, consolidou seu renome ao receber a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho, espadas e também diamantes. Tudo isso para ele. A sua habilidade excepcional como piloto de caça contribuiu significativamente para a superioridade aérea da Alemanha durante a guerra. Bom, antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias", é super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E também poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença por aqui. Adolf Hitler recebeu a Cruz de Ferro? A resposta é sim. O ditador responsável pelo regime nazista recebeu a condecoração, mas isso foi bem antes da Segunda Guerra Mundial. Ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de segunda classe em 1914 e mais tarde recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe, já em 1918, isso é, pelos seus feitos durante a Primeira Guerra Mundial. Naquele período, ninguém poderia imaginar o que ele faria, né? E a quantidade de dor que seria trazida ao continente europeu e, obviamente, ao resto do mundo. A Cruz de Ferro ainda é utilizada como condecoração? Bem, a Cruz de Ferro ainda é encarada como um símbolo militar na Alemanha nos dias de hoje. Ainda assim, é crucial ressaltar que a condecoração foi significativamente alterada após a Segunda Guerra Mundial para evitar associações indesejadas com o regime nazista. Atualmente, a Cruz de Ferro é concedida como uma honraria militar pelas Forças Armadas Alemãs, conhecidas como Bundeswehr. O design foi modificado para refletir uma imagem mais contemporânea e evitar qualquer conexão histórica inconveniente. A concessão da Cruz de Ferro é baseada em critérios que incluem bravura e mérito excepcionais no serviço militar, alinhados com os valores e normas contemporâneas da Alemanha. É interessante notar que, embora a Cruz de Ferro ainda exista como uma condecoração, o seu significado e simbolismo mudaram consideravelmente ao longo do tempo. Hoje em dia, a honraria é parte integrante das tradições militares alemãs, desvinculada das conotações ideológicas do passado. Além disso, a Alemanha implementou cuidadosamente medidas para assegurar que a Cruz de Ferro seja concedida de acordo com os padrões éticos e legais vigentes, respeitando a história e evitando qualquer associação inadequada com eventos passados. Portanto, enquanto a Cruz de Ferro permanece como uma honraria militar, ela reflete a evolução das tradições e dos valores alemães ao longo das décadas. Hugo Boss, um dos condecorados vivos.
Um dos dois últimos homens vivos a terem recebido essa condecoração na Segunda Guerra Mundial é Hugo Boss, um ex-oficial e piloto de caça alemão, que atualmente tem 102 anos de idade. Hugo iniciou a sua jornada na Companhia de Construção da Luftwaffe 42/12, em 15 de janeiro de 1940, integrando assim a Frota Aérea número 3. Posteriormente, passou por treinamento básico no Batalhão de Candidatos a Voo. De 10 de novembro de 1940 a 29 de outubro de 1941, ele frequentou a Escola de Pilotos AB-63, em Marienbad e Karlsbad, no Suderndal, além de Vilsete do Alto Palatinado. Entre 18 de novembro de 1941 e 10 de fevereiro de 42, realizou o treinamento de piloto de caça pré-escola na Saxônia-Cammers, onde conquistou o distintivo de piloto no dia 28 de novembro de 1941. Subsequentemente, ele foi treinado como piloto de caça de 27 de maio a 2 de novembro de 1942 na Escola de Pilotos de Caça 2 em Zerbes. Após 3 semanas de treinamento em Bussac, na França, na primeira esquadra do Grupo Suplementar de Caça Leste, Hugo foi designado para a 6ª Esquadra do 2º Grupo em 7 de março. A sua primeira morte foi relatada em 7 de março, embora não tenha sido confirmada. A primeira vitória aérea reconhecida ocorreu em 13 de março de 1943. Em 26 de março ainda de 1943, recebeu o broche de voo frontal dos caças diurno em bronze e a Cruz de Ferro da 2ª classe em 7 de abril de 1943. Ele também participou da Operação Cidadela em maio de 1943, como parte da 1ª Divisão de Aviação da Frota Aérea número 6, recebendo o fecho de voo dianteiro do caça diurno em prata no dia 10 de junho de 1943. Após a contraofensiva perto de Oriel, a base aérea do 6º Esquadrão teve que ser transferida para Kiev, na Ucrânia, em agosto de 1943. Nesse período, Hugo foi condecorado com a Cruz de Ferro de 1ª classe em 11 de agosto e o fecho de voo frontal do caça diurno em ouro para 110 voos inimigos em 23 de agosto de 1943. Em 28 de agosto também de 1943, ele atingiu a sua 20ª vitória aérea. Em outubro, a esquadra foi enviada para Jitomir devido à Batalha de Dnieper. Após a sua 44ª vitória aérea, ele recebeu a Taça de Honra em 6 de novembro de 1943. Em 26 de novembro, o suboficial foi condecorado com a Cruz Alemã em ouro. De dezembro de 1943 a fevereiro de 1944, Hugo esteve estacionado em Biarritz, sul da França, e de março a junho de 1944 em Liegnitz, Baixa Silésia, como instrutor de voo no Grupo Suplementar de Caça Leste. Após breve estadia em Riga em setembro e em Libau, na Curlândia, a partir de outubro, ele foi transferido para o 8º Esquadrão do Grupo 2 em novembro de 1944, atuando principalmente na Curlândia. No final de 44, registrou um total de 71 vitórias. Estacionado em Sirava por 3 meses, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 12 de março de 1945, após 79 vitórias aéreas. Bom, já em março de 1945, ele se mudou para Heiligenbeil, na Prússia Oriental. Em 20 de abril de 1945, Hugo recebeu a braçadeira Kurland pela última vez. Entre as suas 81 vitórias aéreas, destacam-se 18 derrotas de Shturmoviks soviéticos. Em 8 de maio de 1945, ele voou para Flensburg, onde foi feito prisioneiro pelos britânicos por 80 dias. Após recusar a sua liberdade, Hugo Boss assumiu uma posição na vida civil e dedicou parte da sua carreira à Agfa AG, com sede em Leverkusen, onde permaneceu até a sua aposentadoria. Dr. Heinz Hartford. O outro alemão a receber a Cruz de Ferro durante aquele período e que ainda está vivo é o Dr. Heinz Hartford, atualmente com 101 anos.
O tenente Heinz, líder do 2º Regimento de Granadeiras 48, na 12ª Divisão Volksgrenadier, foi honrado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, no dia 20 de abril de 1945. Após esse período, ele enriqueceu a sua trajetória ao receber o título de doutorado pela Universidade de Gießen, em 1952. O seu estudo focalizou o tema agrícola da integração de refugiados na Alemanha Ocidental, complementado por pesquisas em 2 comunidades rurais de Hesse. Raffort deu continuidade à sua carreira ao ser aceito na Bundeswehr e ingressar na BND em Bonn. No início de dezembro de 1969, ele desempenhou um papel crucial ao lidar com os documentos do espião Günther Guillaume, denunciado posteriormente. Raffort, como vice-chefe do escritório de Bonn, entregou as conclusões do BND ao diretor ministerial, Franz Schlichter, desencadeando uma série de eventos que permitiram que Guillaume continuasse as suas atividades de espionagem. Uma narrativa intrigante revela que, em uma conversa no outono de 1977 com o chefe das investigações em casos especiais, conselheiro ministerial Fritz Josef Rath, discutiu-se a possibilidade de tanques Leopard alemães chegarem à África pela Itália. Durante esse período, Raffort questionou Rath sobre um sistema de escuta em seu quarto. Em 1966, um sistema de escuta foi instalado por funcionários do MAD e, mesmo após a proibição de gravações sem consentimento, o microfone permaneceu escondido sob o papel de parede até 1976. De 1978 a março de 1982, Raffort ocupou o cargo de oficial de ligação do BND em Bonn, uma função que o destacou em relatórios secretos do Departamento de Defesa em 1968, bem como nos documentos de inteligência dos Estados Unidos desclassificados. Ele também testemunhou em 1975 diante da comissão de inquérito do caso Guillaume, fornecendo informações que ecoavam eventos de 1969. Atualmente, Raffort reside em Margetheim. E aí, o que você achou do vídeo de hoje, hein? Conhecia essas 2 histórias, do Hugo Broch e de Heinz Raffort? Comente nos comentários. O próximo vídeo que aparece agora na sua tela de recomendações é muito interessante, muito importante e você deve assistir, hein? Grande abraço e até a próxima!